Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja aí, né, no início da madrugada. Estamos mais uma vez aí junto com vocês. Meu nome é professor Silvio Soares e estaremos aí em mais uma aula de Direito do Consumidor, em alguns pontos específicos que iremos trabalhar hoje, com um tema inédito dentro das nossas aulas, que é sobre os princípios que regem as relações de consumo, os princípios que nós iremos trabalhar dentro do Código de Defesa do Consumidor. Princípios esses que estão sendo cobrados em nossos concursos públicos, princípios esses de suma importância para que nós entendamos no decorrer das aulas, né, o que é essa relação de consumo, como pode o consumidor buscar a reparação de determinados danos. Então nós vamos hoje falar de forma clara e simples sobre os princípios que regem as relações de consumo. É claro que, como na maioria das disciplinas que nós temos, os princípios, eles são a base de tudo, né? É da onde surge a luz, é da onde há o pilar de desenvolvimento de uma legislação. E aqui não poderia ficar de fora. O Código de Defesa do Consumidor, como já trazido pela maioria dos nossos grandes doutrinadores, como Risato Nunes, como o nosso grandiosíssimo Sérgio Cavalieri Filho, é uma lei principiológica, ou seja, uma lei que veio a ser constituída por meio de princípios. Então a aula de hoje é uma aula no qual nós iremos trabalhar um pouquinho sobre esses princípios. Iremos tecer alguns comentários para que você, meu querido aluno, não erre a questão no concurso público, não tenha nenhum tipo de dúvida, não venha a questão a induzir a erro. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os principais princípios, né? Sobre os princípios mais importantes que hoje nós encontramos nas relações de consumo. É claro que eu sempre, no momento oportuno como esse, que eu trago a matéria, princípios da relação de consumo, eu sempre gosto de separar, né, o estudo de 7 princípios. Princípios esses que acredita o professor Silvio Soares, né, visualizando grandes doutrinadores, que são os princípios mais importantes ou faz parte dos princípios mais importantes que nós temos dentro de uma relação de consumo. Então nós ponderamos a aula de hoje em 7 princípios básicos, princípios esses que nós iremos encontrar no decorrer da Lei 8.078 de 1990, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, mais exatamente no seu artigo 4º e no artigo 6º, que predispõe o que, meus queridos alunos? Os direitos básicos do consumidor. Então vamos lá? Hoje nós trouxemos para o início da aula um dos primeiros princípios e, para mim, um dos princípios mais importantes que nós encontramos dentro das relações de consumo, que é o princípio conhecido como o princípio da vulnerabilidade. O que viria a ser esse princípio da vulnerabilidade? Em relação aos princípios que regem a relação de consumo, nós encontramos, então, para mim, um dos mais importantes princípios dentro das relações de consumo, que é o princípio chamado e conhecido como o princípio da vulnerabilidade. Olha que interessante o nome vulnerabilidade. Nome esse que, salvo me engano, professor, nós já vislumbramos, ou eu me lembro que já foi comentado em outras aulas anteriores. Positivo, meus queridos alunos. Esse determinado princípio, esse critério de vulnerabilidade, já veio a ser comentado em algumas aulas anteriores, das quais nós trabalhamos. Por quê? Porque ele é de suma importância para o nosso estudo. E esse princípio da vulnerabilidade é um princípio muito tranquilo, que hoje é detalhado como um dos direitos básicos do consumidor. Ou seja, esse princípio da vulnerabilidade, ele pressupõe que o consumidor ele é hipossuficiente. O protótipo de um consumidor carente de proteção é a pessoa que individualmente não está em condições de fazer valer as suas exigências em relação aos produtos e serviços que ele vem adquirir. Ou seja, meus queridos alunos, esse critério de vulnerabilidade é atribuído a todo consumidor. Esta vulnerabilidade, ela pode ser de diversas formas. Essa vulnerabilidade, ela pode ser da forma técnica, essa vulnerabilidade do consumidor pode ser a forma científica, ou essa vulnerabilidade, ela pode ser o quê? De forma jurídica.
Mas como assim, professor? Observem o caso concreto. Muitas vezes, aquele que vem adquirir o produto como destinatário final, que é o caso da teoria finalista já estudada, muitas vezes, quando aquele determinado produto adquirido, ele vem a ocasionar uma alteração, ele deixa de cumprir as suas funções, ele falha, ele vem com um problema oculto, o consumidor muitas vezes não tem conhecimento técnico para identificar esse tipo de problema. O consumidor, muitas vezes, ele não tem um conhecimento científico sobre a área, sobre a estrutura e composição de uma placa que existe dentro daquele produto, um componente que existe dentro daquele produto que deixou de funcionar. Nós sabemos, como consumidores, que somente o produto está deixando de cumprir com a sua função. Naquele exato momento, ele está impróprio para o consumo. Isso que o consumidor vai saber na maioria das vezes. Por quê? Ele não tem esse conhecimento. Nós chamamos isso de vulnerabilidade. Ou seja, meus queridos alunos, o consumidor, ele sempre será vulnerável. Eu quero que vocês não confundam a vulnerabilidade com a hipossuficiência. O consumidor, ele será vulnerável, mas muitas vezes não hipossuficiente, né? Muitas vezes nós iremos trabalhar alguns critérios no qual nós não teremos uma inversão do ônus da prova em virtude o quê? Deste consumidor poder comprovar aquela determinada alteração elencada no produto adquirido. Então, o princípio da vulnerabilidade tem como ponto principal esse destaque. A falta de conhecimento, muitas vezes trazidas à figura do consumidor, o conhecimento técnico, ou mesmo o conhecimento científico, ou mesmo o conhecimento jurídico perante aquele determinado caso. Um outro exemplo que nós encontramos de vulnerabilidade, a falta de conhecimento jurídico, como, por exemplo, um sistema de financiamento. Aquele consumidor que adquire o financiamento do seu veículo, será que o consumidor ele tem conhecimento jurídico para análise total daquelas cláusulas? Para análise total referente às cláusulas que determinam juros e respectivas correções monetárias? Como que o consumidor, na maioria das vezes, ele irá interpretar essa cláusula? Será que ele saberá fazer os cálculos específicos para saber o juro certo, o juro que está sendo cobrado por parte daquela determinada instituição? Por isso mesmo, meus queridos alunos, muitas vezes aquele consumidor ele terá uma vulnerabilidade jurídica, a falta de conhecimento em relação àquele contrato, ou sobre os juros, ou mesmo as correções ora predominantes do mesmo. Como outros exemplos que nós encontramos de falta de conhecimento técnico em relação àquele produto adquirido. Então, o princípio da vulnerabilidade terá como ponto principal essa defesa ao consumidor, né? Fazer com que haja um equilíbrio nessa relação de consumo. Demonstrar que o consumidor, na maioria das vezes, ele é a parte mais fraca, ele é vulnerável, ele não tem condições de trazer o quê? Um respaldo quanto a uma defesa para comprovar aquele determinado vício ou aquele determinado defeito ora elencado naquele produto comprado, naquele produto adquirido, que perde a sua função. Então, quando eu falo em princípio da vulnerabilidade, eu sempre gosto de destacar alguns pontos. Quando eu falo em vulnerabilidade, eu lembro também de inversão do ônus da prova. Como assim, professor, inversão do ônus da prova? Quando eu falo em vulnerabilidade, seja técnica, seja econômica, seja jurídica, seja científica, nós sempre lembramos da inversão do ônus da prova. Por que eu alego isso? Por que eu sempre gosto de trabalhar da inversão do ônus da prova quando eu falo da vulnerabilidade do consumidor? Preste atenção, meus queridos alunos. Vulnerabilidade não significa hipossuficiência. Nós acabamos, de frisar isso para vocês. Mas eu quero que vocês assimilem também que quando nós trabalharmos com a vulnerabilidade, que nós lembremos da inversão do ônus da prova. Por quê? Hoje, o nosso Código de Defesa do Consumidor, dentro dos nossos direitos básicos, que é especificadamente o nosso artigo 6º, inciso 8º, ele prontifica em nos trazer de forma clara e específica quais serão os critérios dos quais nós teremos a inversão
do ônus da prova. Então preste atenção. Professor, eu não estou entendendo o que interliga ao critério da vulnerabilidade. O artigo 6º, inciso 8º, que destaca a predominância dos direitos básicos, ele nos fala o seguinte: artigo 6º, caberá ao juiz a inversão do ônus da prova quando houver a comprovação da hipossuficiência ou da verossemelhança. Olha que interessante. Depois, quando vocês com calma estiverem visualizando o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, vocês irão observar que essa inversão do ônus da prova caberá ao juiz desde que verificados a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos. Mas e aí, professor? Qual é essa importância que eu terei para o meu estudo? O que eu vou ter que assimilar para que eu não venha errar nenhuma questão relacionada à inversão do ônus da prova dentro das relações de consumo? Primeiro ponto, observem, meus queridos alunos, que toda e qualquer questão que vier a cobrar de vocês atos referentes à inversão do ônus da prova, eu quero que a partir desse momento vocês mentalizem que a inversão do ônus da prova na relação de consumo, em regra, ela será facultativa. Então vamos lá? Eu quero que vocês então guardem isso na memória de vocês. Foquem esta palavra. A inversão do ônus da prova será o que, meus queridos alunos? Facultativa em regra. É o professor Silvio que está dizendo isso? É o professor Silvio que está afirmando isso baseado em quê? Baseado no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Então prestem muita atenção, meus queridos alunos. Sempre em que estiver estudando, o que eu irei guardar como regra? Falei inversão do ônus da prova. Lembrei em critério de vulnerabilidade, o consumidor terá a inversão desse ônus quando o magistrado facultativamente, é uma faculdade, é um poder atribuído a ele de inverter o ônus se vislumbrar a hipossuficiência ou a verossimilhança dos fatos alegados neste procedimento, nesta específica ação. Então, vamos voltar para que vocês não confundam, meus queridos alunos. Quando haverá a inversão do ônus da prova dentro das relações de consumo? A regra é que a inversão do ônus da prova, ou seja, a determinação de responsabilidade de comprovar que o consumidor não teve dano, vai ser do fornecedor. Para que haja esta situação, para que haja essa situação, nós deveremos ter o quê? Uma faculdade de juiz, um poder que é atribuído a ele de inverter ou não este ônus da prova. Esta inversão é facultativa ao magistrado. Então, por isso, hoje, o artigo 6º, inciso 8º, já traz esta predominância. Caberá ao juiz, facultativamente, inverter o ônus da prova, desde que visualizados a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos alegados. Hipossuficiência, professor? Sim. Por quê? O magistrado poderá vislumbrar, naquele caso concreto, ao seu poder, que a pessoa que está postulando em juízo, ela é a pessoa mais fraca da relação. Ela é uma pessoa que não pode concorrer com quem, meus queridos alunos? Com o fornecedor. Ela é considerada uma pessoa hipossuficiente perante o fornecedor. Então, eu posso ter do lado o consumidor como hipossuficiente, a parte mais fraca na relação, e do outro lado ter o fornecedor como a parte hipersuficiente, ou seja, a parte forte nessa relação. Então, pessoal, o que nós temos? Um desequilíbrio. Por isso, a inversão do ônus da prova, do artigo 6º, inciso 8º, foi uma grande evolução que tivemos na Lei 8.078 de 1990.
ou seja, o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, viu como é belo nós estudarmos os princípios que regem as relações de consumo? Porque quando nós falamos em vulnerabilidade, nós lembramos o quê? De falta de capacidade técnica, uma vulnerabilidade jurídica, uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade no qual aquele consumidor quebra o equilíbrio na relação, na qual aquele consumidor ele não pode diretamente discutir com aquela respectiva empresa, com aquele determinado fornecedor. Notem então, meus queridos alunos, imaginem se nós não tivéssemos, esses critérios de defesa do consumidor. É um critério de defesa, porque muitas vezes, o que nós tínhamos anteriormente à legislação consumerista? Casos concretos dos quais o fornecedor deixava de responder, muitas vezes, por um dano ocasionado por aquele produto vendido. Ou seja, o fornecedor, muitas vezes, deixava de responder pelo vício, pela falha do produto que ele colocou no mercado de consumo e veio a ser adquirido pelo consumidor porque ele não tinha condições de comprovar tal ato. Então, por isso, nós temos como suma importância o desenvolvimento da inversão do ônus da prova no artigo 6º, mais exatamente no inciso 8º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então guardem, só para nós irmos para frente a nossa aula. Falei em vulnerabilidade, lembrarei sempre o quê? Desse desequilíbrio, que o consumidor ele não está preparado diretamente, pessoal, para entrar em lide, em conflito com o fornecedor. Ele possui o quê? Uma incapacidade técnica, uma incapacidade científica, uma incapacidade econômica ou jurídica. Então notem, por isso nós sempre iremos trabalhar. Quando houver essa divergência, nós teremos aí a figura do princípio da vulnerabilidade, sempre aplicado na proteção e defesa do consumidor. Então vamos guardar para que vocês não esqueçam mais o critério do princípio da vulnerabilidade e quanto ao caso de hipossuficiência. Mas para por aí, professor, nós só teremos a inversão do ônus da prova de forma facultativa ao juiz? De forma facultativa por quê? Como já dito, é ele que irá decidir, meus queridos alunos. É o magistrado que irá verificar o caso concreto, se existe a hipossuficiência do consumidor ou se esse consumidor trouxe a verossimilhança dos fatos alegados. E que o magistrado considere aqueles fatos como fatos verídicos, fatos verdadeiros. Então, o magistrado que terá o poder de inverter esse ônus, trazer esse ônus de comprovação, não para quem está postulando a ação, que é o consumidor, mas trazer essa responsabilidade de comprovar que não existe problema naquele produto adquirido, à figura do fornecedor. Por isso, inversão do ônus. Há uma inversão dos papéis. Sai da figura do consumidor comprovar e passa o critério de responsabilidade ao fornecedor de comprovar que aquele produto que foi adquirido pelo consumidor não possui nenhum tipo de alteração, que se encontra tranquilamente utilizável para a sua função, para a sua natureza. Correto, meus queridos alunos? Então eu quero que vocês guardem essa dica. Inversão do ônus da prova é facultado ao juiz. É um poder dado a ele de inverter ou não o ônus da prova. Mas como é claro, sempre no direito nós encontramos as exceções à regra, será que aqui também nós teríamos, professor Silvio Soares, alguma exceção atribuída à regra? Como assim uma exceção? Algum caso específico no qual o consumidor tivesse a inversão do ônus da prova de forma automática, ou seja, de forma obrigatória? Sim. Então eu quero que vocês guardem isso. Em regra, se o concurso público nos perguntar, a inversão do ônus da prova é facultativa ao consumidor. Professor, eu esqueci, onde eu vou ler isso no código? Artigo 6º, inciso 8º. Então nós já prontificamos em trazer aqui no nosso quadro, em nossa lousa, para que você não esqueça disso. Regra é facultado ao juiz a inversão. Mas, se nós vislumbrarmos os casos discutidos de publicidade, de propaganda, a inversão do ônus da prova será obrigatória. A inversão do ônus da prova, ela será o quê, pessoal?
Legal. Uma inversão que nós chamamos o quê, né? De inversão determinada e obrigatória pelo juízo. Como assim, professor? Então eu vou ter uma regra, que é o quê? Facultado ao juiz a inversão, e eu vou ter uma exceção, que é a inversão do ônus da prova de forma obrigatória? Sim. Então notem, regra, inversão facultativa, atribuição de poder de um magistrado, ou seja, ele inverte ou não, desde que vislumbrado um dos requisitos do artigo 6º, inciso 8º. Qual é? A hipossuficiência ou a verossimilhança dos fatos. Certo? Então guardem. Critério obrigatório para a inversão. Em regra, inversão facultada ao juiz. O poder de inverter, em regra, será do magistrado, salvo se nós trabalharmos com publicidade e propaganda. Por quê, meus queridos alunos? Quando nós falarmos de publicidade e propaganda, nós teremos uma inversão obrigatória, também chamada de inversão automática. Então, como assim, professor? Quando eu observar temas discutidos dentro da área de publicidade ou propaganda, a inversão será automática, será obrigatória. Então vamos lá, só para a gente dar continuidade aos princípios que regem a relação de consumo, eu quero ponderar com vocês. Observem, visualizei, inversão do ônus da prova na questão do concurso público, professor. Tá lá, inversão do ônus da prova nas relações de consumo. Qual que é a regra? Facultativa. Lembre-se, regra, o magistrado irá analisar o caso concreto, no qual ele irá identificar a hipossuficiência ou a verossimilhança. Identificou um desses dois itens, haverá a inversão do ônus da prova. Beleza? Professor, exceção à regra, quando eu trabalhar com a publicidade ou propaganda, no qual esta inversão do ônus da prova, ela será automática ou também conhecida como inversão obrigatória. Professor, com isso eu posso, então, com esses determinados ensinamentos, esses pequenos apontamentos trazidos pelo senhor, será suficiente para que eu acerte a questão no qual trabalha com o princípio da vulnerabilidade? Ou quando nós falarmos da hipossuficiência do consumidor, ou mesmo da verossimilhança dos fatos, quanto à inversão do ônus da prova? Sim, sempre guardando como regra que o juiz tem o poder e a faculdade de inverter, e como exceção na publicidade e propaganda, que é obrigatório a inversão do ônus. É chamada o quê? De inversão obrigatória, certo? Então vamos guardar isso, pelo amor de Deus. É de suma importância para que você obtenha êxito nessa questão no concurso público. Olha uma dica que eu trago para vocês dentro da inversão. Eu gosto de ser repetitivo porque eu sei que vocês irão mentalizar e nunca mais irão esquecer. Tem uma grande pegadinha nos concursos públicos. Isso eu tenho que dizer para vocês, meus queridos alunos, porque o aluno do LAC Concursos não cai em pegadinha. O aluno do LAC Concursos tem certeza absoluta quando estiver marcando lá a questão com certeza correta e irá trazer o gabarito dessa questão com certeza. Eu tenho certeza que vocês, alunos, não têm como errar. Observe uma pequena pegadinha que os concursos públicos estão nos trazendo em relação à inversão do ônus da prova quando trabalharmos as relações de consumo. Ele pode trazer a questão no seguinte significado. Ao juiz caberá a inversão do ônus da prova quando demonstrado a hipossuficiência ou a verossimilhança dos fatos. Aí vem a alternativa B e fala da seguinte situação. O juiz poderá inverter o ônus da prova facultativamente quando comprovados ou demonstrados a hipossuficiência e a verossimilhança dos fatos. Então, muitas vezes nós vamos ficar em dúvida nessas duas questões. E vamos observar que praticamente são idênticas. São idênticas, professor? Praticamente. Porque vocês irão observar que às vezes nós teremos a diferenciação só de um item, no qual uma fala da hipossuficiência e verossimilhança. No qual o outro item fala o quê? Da hipossuficiência
ou a verossimilhança dos fatos. E aí, professor, o que eu vou marcar? A hipossuficiência e a verossimilhança, ou seja, eu vou marcar a hipossuficiência e a verossimilhança, ou, professor, eu vou marcar a hipossuficiência ou a verossimilhança. Porque notem, meus queridos alunos, tem diferença. Aqui eu tenho o quê? A determinação ou. Aqui eu tenho o quê? A determinação e. Muda o significado lá na questão do concurso? Sim. E é aí que o concurso público quer trazer pegadinha com você. É aí que o concurso público quer induzir você a erro no momento de acerto da questão. Por quê, meus queridos alunos? O código é bem claro. O juiz, em regra, inverterá o ônus da prova nas relações de consumo quando verificados a hipossuficiência ou a verossimilhança. Então, notem, o critério é alternativo. O critério aqui aplicado, meus queridos alunos, será alternativo. Eu posso ter a hipossuficiência ou a análise da verossimilhança dos fatos. Então, guardem isso com vocês. Se nós visualizarmos na questão do concurso o item, a alternativa no qual ele adiciona a hipossuficiência e a verossimilhança, ele poderá estar te induzindo a erro e, consequentemente, você errar esta questão. Então, guardem na cabeça de vocês, é hipossuficiência ou verossimilhança. Não há necessidade de haver a comprovação, a demonstração dos dois itens para que o magistrado inverta o ônus da prova em regra. Basta que ele vislumbre a hipossuficiência ou a verossimilhança daquele respectivo consumidor. Tranquilo, meus queridos alunos? Deu para compreender? Eu sempre gosto de trazer essa questão, este apontamento, porque, infelizmente, os concursos públicos podem nos induzir a erro no momento do acerto daquela questão. E é o momento que, é claro, vocês, alunos do LAC Concursos, não irão errar, porque eu tenho certeza que, a partir de hoje, vocês mentalizarão o artigo 6º e inciso 8º e irão vislumbrar que o critério que nós temos no inciso 8º do artigo 6º, ele é alternativo. Hipossuficiência ou verossimilhança dos fatos. Bacana, meus queridos alunos? Então, esse ponto também que eu queria colocar para vocês. E antes de nós irmos à frente nesses princípios, há um outro ponto também que eu sempre coloco quando eu falo da inversão do ônus da prova, do critério de vulnerabilidade técnica, científica, jurídica, econômica, e quando eu falo da hipossuficiência ou mesmo da verossimilhança dos fatos, que é um nomezinho que algum tempo atrás veio a ser trazido em uma questão de concurso público e os alunos sentiram um pouquinho de dificuldade. Porque é uma nomenclatura um pouquinho diferenciada, uma nomenclatura pouco utilizada quando trabalhamos na inversão do ônus da prova. Qual que seria essa nomenclatura, professor? Quando nós falarmos da inversão do ônus da prova, meus queridos alunos, em regra, nós já aprendemos que esta inversão ela é facultativa ao juiz. É uma faculdade que o juiz tem. O juiz irá inverter ou não esse ônus, desde comprovados a hipossuficiência ou verossimilhança dos fatos. Mas os concursos públicos gostam de trazer uma nomenclatura a esse tipo de inversão. E essa nomenclatura hoje é conhecida e chamada de inversão op judicis. Olha que interessante, professor. Então pode estar lá no meu concurso público, né? E eu caí nessa pegadinha também? Infelizmente vocês podem. Então notem, a inversão op judicis será aquela inversão facultada ao juiz. Guarde judicis como juiz, poder, é aquele que irá determinar a inversão ou não quando houver a hipossuficiência ou mesmo a verossimilhança dos fatos alegados. Certo? Então notem, em regra, haverá a faculdade para que o juiz inverta esse ônus, desde que comprovados, demonstrados a hipossuficiência ou a verossimilhança, e esta inversão é conhecida e chamada de inversão op
júdices. Júdices, vamos guardar esse J, né? De juiz. Então, júdices, inversão, dado o poder ao juiz e inverter, desde que comprovada a hipossuficiência ou a verossimilhança. Certo, meus queridos alunos? Isso é a regra. Mas, professor, o senhor falou sobre a exceção, que é conhecida como inversão obrigatória ou também chamada de inversão automática. Quando trabalharmos com o quê? Quem se lembra? Já está anotado no caderno aí, né? Quando nós trabalharmos com a publicidade ou propaganda, né? Nós teremos a inversão obrigatória, ou também mais conhecida como inversão automática do ônus da prova nas relações de consumo. E essa inversão é chamada e conhecida de inversão op legis. Olha, professor, então agora eu consegui guardar. Se eu estiver na regra, eu tenho a inversão op judice. Se eu estiver na exceção, eu tenho uma inversão op legis. Corretíssimo, meus queridos alunos. Não tem como mais errar, certo? Então, notem. Inversão do ônus da prova. Eu tenho op judicis, dada pelo juiz. E eu tenho a inversão, que é exceção, op legis. Ou seja, dada pela lei, meus queridos alunos. De forma obrigatória. Inversão automática. Beleza? Era isso que eu queria relatar para vocês quanto a esse primeiro princípio, que nós já aproveitamos essa extensão para trabalharmos com vocês as situações, os critérios que são aplicados hoje quando falamos da inversão do ônus da prova dentro das relações de consumo, que como regra temos o artigo 6º, inciso 8º. Mas vamos lá, vamos progredir dentro dos nossos princípios. É claro que além do princípio da vulnerabilidade, nós encontraremos outros grandiosíssimos princípios dentro das relações de consumo. E o outro princípio que eu quero destacar a vocês é o princípio do dever ser do Estado. Professor, dever ser do Estado, por que o senhor traz esse nome? É um nome que eu prontifico em trazer por quê? É onde nós visualizamos que o Estado ele tem a obrigação de produzir a defesa do consumidor. Como assim, professor? O Estado tem a obrigação de produzir a defesa do consumidor? Positivo. Por quê, professor? Olha que interessante. O próprio artigo 5º, inciso 32, ele já prontifica, meus queridos alunos, em disponibilizar a defesa do consumidor. Olha que interessante, nos fala o artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. É o senhor que está dizendo isso, professor? Não. É o artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição Federal. A nossa carta máxima, o nosso poder máximo no Estado. O nosso poder máximo dentro do quê, meus queridos alunos? Do território brasileiro. Então, notem, a Constituição Federal já nos disponibiliza o princípio importantíssimo das relações de consumo, que é o princípio do dever ser do Estado. A obrigatoriedade do Estado em promover a defesa do consumidor. Então, nós temos lá na forma da lei todas essas defesas. E além da lei, nós temos o que, meus queridos alunos, né? A obrigatoriedade do Estado em prontificar o desenvolvimento e a criação, né, de órgãos de defesa do consumidor. Como assim, professor? Olha um exemplo aí. O PROCON, né? Como nós temos aqui em nosso estado, como nós temos também em nosso município, nós encontramos em todos os estados praticamente do Brasil um PROCON. Nós encontramos em vários municípios, né, elencados em diversos estados do Brasil, PROCONs municipais também. Por que isso, professor? É porque é bonito? É porque o consumidor gosta? Não. É porque é uma obrigatoriedade do Estado. E não sou eu que estou dizendo. É a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32. Além de ser um direito básico do consumidor, conforme já promove o nosso artigo 4º e artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, notem, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, como o nosso artigo 4º e 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor, que prontifica
em determinar a obrigatoriedade do Estado em promover na forma da lei a defesa do consumidor. Então vamos ter os nossos PROCONs, vamos ter o quê? Outros órgãos que podem ser criados e desenvolvidos pelo Estado para praticar a defesa do consumidor. Ah, professor, é uma faculdade do Estado? Não. É uma obrigação que o Estado tem com previsão legal na nossa Carta Máxima, na nossa Constituição da República, na nossa Constituição Federal e no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o consumidor se sentir lesado em relação a um produto ou serviço adquirido, nós teremos lá, conforme o princípio do dever ser do Estado, o PROCON e outros institutos que estarão aí à disposição do consumidor para que ele produza a sua reparação do dano ocasionado. Vamos ter o PROCON, vamos ter delegacias especializadas da economia popular, também conhecida como delegacias especializadas do consumidor, com esse objetivo de cumprir com o princípio do dever ser do Estado. Mas paramos por aí, professor? Não. Continuaremos ainda com outros princípios ensejadores das relações de consumo? Sim. O terceiro princípio que nós destacamos aqui, que é um princípio também fundamental, princípio localizado dentro da nossa Constituição Federal, é o princípio da dignidade. Princípio fundamental, princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse de suma importância que veio a ser trazido para o nosso Código de Defesa do Consumidor. Como assim, professor? É uma garantia fundamental que o consumidor terá para ser tratado o quê, pessoal? De forma respeitosa, para que não exista nenhum tipo de constrangimento ao consumidor quando ele vier a ser atendido naquele supermercado, quando ele vier a ser atendido na compra daquele determinado serviço, como a sua linha pós-paga, como muitas vezes aquele atendimento na contratação do financiamento do seu veículo. O princípio da dignidade, ele vai trabalhar em que sentido? Em produzir esse critério de lealdade com o fornecedor para que este venha o quê? A atender de forma respeitosa ao consumidor, para que ele venha a cumprir com o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse de suma importância que devem ser cumpridos também nas relações de consumo. Então, olha que belo, professor, né? Nós temos como defesa esse princípio como direito básico. Sim, ele vem desde princípio fundamental, hoje específico na nossa Constituição Federal, destacado também junto ao nosso Código de Defesa do Consumidor. O atendimento com respeitabilidade, o atendimento devido à figura do consumidor. Por quê, meus queridos alunos? Não é o consumidor que necessita do fornecedor, mas o fornecedor, sim, necessita do consumidor para manter aquela atividade. Então, o princípio da dignidade deve sempre ser cumprido nas relações de consumo. Desde que quebrados, nós teremos aí as ações cabíveis ou a busca de reparação dos danos dentro dos órgãos de defesa e proteção do consumidor. Beleza? Então, o princípio da dignidade é um princípio de suma importância que nós temos também para que nós tenhamos a defesa total do consumidor, que muitas vezes, como já dito, não possui um equilíbrio na relação e venha a ser prejudicado. Além do princípio da dignidade, nós encontraremos também outro princípio de suma importância, que é o princípio da saúde e segurança. Mas como assim, professor? Princípio da saúde e segurança? Sim. Qual seria o significado desse princípio da saúde e segurança? Todos os produtos colocados no mercado, ele deve ser o quê? Adequado de forma a zelar a saúde e segurança do consumidor. Ou seja, meus queridos alunos, o princípio da saúde e segurança é primordial nas relações de consumo, porque o fornecedor que disponibiliza aquele produto ou coloca aquele serviço à disposição do consumidor
no mercado de consumo, ele terá o quê? Que cumprir com o princípio da saúde e segurança, oferecer a segurança necessária, zelar pela saúde do consumidor. É isso que o princípio quer nos trazer. Então, muitas vezes, que eu disponibilizar aquele determinado produto, né, no mercado de trabalho, como um computador, no mercado de consumo, como um computador, como um televisor, como um aparelho de som, eu devo vislumbrar que deverá se atentar ao consumidor a zelar com a saúde e segurança do consumidor que poderá vir a adquirir esse produto. É uma faculdade também do fornecedor cumprir com o princípio da saúde e segurança? Não, é uma obrigação. Deverá ser analisado todos os seus critérios informativos. O fornecedor ele sempre deverá zelar pela saúde e segurança do consumidor. Então, antes de eu colocar, antes de eu disponibilizar esse produto ou serviço, eu deverei elencar todas as informações precisas do mesmo. Eu deverei elencar quais são os critérios de segurança atribuídos deste determinado produto àquele futuro consumidor que poderá os adquirir. Então tomem muito cuidado. Por isso nós observamos na prática, meus queridos alunos, que às vezes há situações nas quais o fornecedor é multado, nas quais muitas vezes o estabelecimento comercial é fechado. Por quê? Às vezes o fornecedor não cumpre com o princípio da saúde e segurança. Às vezes o fornecedor deixa de prontificar, de zelar do consumidor que vem adquirir esse produto ou serviço. Então, um outro princípio de suma importância que eu quero que vocês memorizem. Princípio esse que passa e vira é cobrado nos concursos públicos, questões relacionadas ao direito do consumidor como princípio básico, que é o princípio específico no artigo 6º, que é o nosso princípio da saúde e segurança. Além do princípio da saúde e segurança, nós encontramos também um dos princípios que eu acho primordial nas relações de consumo. Qual seria esse princípio, professor Silvio? O princípio do interesse econômico. Professor, mas interesse, vem aí a interligar-se a valores econômicos, com certeza. Por isso o nome interesse econômico. Princípio do interesse econômico. Como assim? Vamos voltar então. Qual que é o objetivo primordial de um fornecedor, meus queridos alunos? Obter lucro. O fornecedor não vai estar lá, para efetivar doação de produtos. O fornecedor não vai ficar o dia inteiro lá, gastar com desenvolvendo a sua atividade, com a criação do seu supermercado, com a criação de sua farmácia, com a criação do seu shopping center, para não ter lucro. O objetivo é econômico. E, é claro, os nossos legisladores não poderiam deixar de falar desse princípio. Não poderiam deixar de criar esse princípio que é belíssimo nas relações de consumo e que traz uma grande proteção ao consumidor, que é o princípio do interesse econômico. Qual que é o objetivo desse princípio, professor? Se ele vier a ser cobrado em uma prova de concurso público, qual seria o seu significado específico? O princípio do interesse econômico, ele nos fala o seguinte, que o fornecedor, a partir do momento que ele entrar no mercado de consumo, que ele disponibilizar o seu produto ou serviço, ele assumirá o risco do mesmo. Ele trará para si a responsabilidade daquele produto que está lá à venda no seu hipermercado, que está lá à venda naquele respectivo shopping center, que está lá à venda naquela determinada empresa que foi criada por esse fornecedor. Então, o princípio do interesse econômico nada mais é, meus queridos alunos, que a responsabilidade que o fornecedor assume a partir da disponibilização desse produto no mercado de consumo. Então, resumidamente, professor, o que é o interesse econômico, esse princípio? É um princípio no qual o fornecedor assumirá os riscos do produto ou mesmo do serviço que vier a ser colocados ao consumidor, que vier a ser disponibilizados ao consumidor dentro do mercado. Então, professor, abri a minha empresa, constituí a minha empresa, efetivei o desenvolvimento dessa empresa na venda de computadores. Aqueles computadores que estão à disposição do consumidor e vier a trazer um futuro dano, ou esse computador vier a trazer um vício de qualidade, tornar-se impróprio para a sua utilização, eu, fornecedor, irei
assumir essa responsabilidade, eu, fornecedor, irei responder por tal ato, por tal dano ou por tal vício? Sim. Então, o princípio do interesse econômico é de suma importância para nós. Então, eu sei que a partir de hoje, no momento do estudo de vocês, no momento do estudo de outras matérias, vocês irão observar como nos princípios mais importantes que nós temos, o princípio do interesse econômico. Ou seja, o fornecedor irá assumir o risco de todo o produto ou serviço que ele vier a disponibilizar no mercado de consumo. Mas como assim, professor? Traz um outro exemplo só para facilitar essa compreensão. Muitas vezes nós observamos na prática a seguinte situação. Um fornecedor, né, adquire uma determinada marca de produto e efetiva a venda desse produto no mercado de consumo. Muitas vezes esse produto ele traz, né, uma situação no qual ele torna-se impróprio para ser utilizado. Ele perde a sua natureza, a sua função. Ele falha, ele vem com algum vício oculto. E o que acontece? Muitas vezes, este fornecedor é acionado de forma direta e ele alega não possuir responsabilidade. Isso está correto? Em regra, não. Porque o princípio do interesse econômico traz como regra o seguinte: se você trouxe esse produto ao mercado de consumo, você está assumindo risco. Então, olha que interessante. Tome também cuidado, vocês que estão estudando, estão preparando para os concursos públicos, né? Ou parentes de vocês que possuem empresas, que construíram sociedades, que efetivam a venda aí no mercado de consumo, que eles terão responsabilidade sim, em regra. Porque o princípio de interesse econômico nos traz que se você efetivou a venda desse produto, você disponibilizou esse produto no mercado, você estará assumindo o risco do mesmo, no caso dos vícios ou muitas vezes dos danos ocasionados à figura do consumidor. Beleza, meus queridos alunos? Então vamos continuar. Próximo princípio que nós temos, princípio da transparência. Princípio de suma importância também. Por quê? Esse princípio, meus queridos alunos, ele nos relata o seguinte: o princípio da transparência, no nosso código, foi adotado como princípio que, de intuito a obrigar o fornecedor a permitir que o consumidor saiba o que está consumindo. Todavia, o que tem acontecido é que o fornecedor respeita apenas o princípio da informação, levando o consumidor a um conjunto mínimo necessário de informações sobre o produto ou serviço adquiridos. Ou seja, muitas vezes você vai encontrar na prova a figura do princípio da transparência ou muitas vezes da informação. Professor, tem diferença sim. A transparência que o fornecedor tem que trazer naquele determinado produto. Ou seja, muitas vezes o produto que está sendo disponibilizado no mercado, ele contém informações. Mas essas informações não trazem a transparência sobre esse produto. Ele não retira todas as dúvidas que o consumidor possui para adquiri-lo. E isso é induzir o consumidor a erro. E isso não pode ser praticado pelo fornecedor. Então, o princípio da transparência e o princípio da informação, ele trabalha em conjunto. Eles são o quê? Irmãos. Eu deverei defender o princípio da transparência no momento que eu vier a disponibilizar esse produto no mercado de consumo e, consequentemente, disponibilizar todas as informações necessárias. E essas informações, meus queridos alunos, elas deverão ser o quê? Informações de forma clara, precisa e legível. Então vamos repetir, para que vocês não esqueçam. Todas as informações trazidas do produto ou serviço no mercado de consumo, elas deverão ser de forma clara, precisa e legível. Então, professor, eu cumpro com o princípio da transparência e também com o princípio da informação quando eu trago esses requisitos? Sim. Então, no momento que eu irei vender, por exemplo, o meu extrato de tomate, eu estarei trazendo uma transparência na divulgação daquele produto, na divulgação da sua marca, na divulgação da natureza, como eu estarei em conjunto trazendo a divulgação das informações necessárias, de forma clara, precisa e legível. Porque, infelizmente, o que nós encontramos na prática? Muitas vezes, casos no qual eu chego, por exemplo, a um supermercado e eu quero adquirir um determinado produto. Às vezes, esse produto ele não traz
a informação de forma clara. Ele não traz uma transparência. Ele não traz uma informação de forma precisa. E isso não é faculdade do fornecedor, é obrigação, é um dos direitos básicos que nós temos, meus queridos alunos. É um princípio hoje atribuído dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então guardem isso na cabeça de vocês. Em todo e qualquer lugar que eu tenha a minha relação de consumo, aquele produto ou aquele serviço ora colocado no mercado, ele deverá ter transparência, ele deverá ter suas informações de forma clara, precisa e legível. Então, isso não se faz simplesmente ao produto, mas como já dito, ao serviço. Há muitas vezes aquele contrato que o senhor assina, que possui cláusulas que não são informadas, ou cláusulas que se encontram obscuras, ocultas dentro daquele contrato. Então, notem que o senhor estará defendido pelo Código de Defesa do Consumidor. Notem que nós teremos princípios e direitos básicos que irão reger a defesa de você, do senhor consumidor, perante este fornecedor, perante o grande mercado de consumo. Então, guardem, o princípio da transparência, ele estará em conjunto, unido com o princípio da informação. Lembre-se, informação clara, precisa e legível. Vamos lá, pessoal, para nós finalizarmos então os princípios que regem as relações de consumo. Nós temos também um outro princípio belíssimo, que é o princípio da boa-fé objetiva. Por que princípio da boa-fé objetiva, meus queridos alunos? Esse princípio também veio a ser criado como direito básico do consumidor. Por quê? Porque nós já observamos e já discutimos isso em aulas anteriores, que nós não temos, em regra, um equilíbrio nas relações de consumo. Muitas vezes eu tenho a figura de um hipossuficiente, que é o consumidor, aquela parte mais fraca, que sempre fica embaixo da balança. E do outro lado nós temos o hipersuficiente, o máximo, que é o nosso fornecedor. Por que isso, professor? Porque muitas vezes ele possui o quê? Conhecimento técnico, ele tem conhecimento científico, ele possui o quê? Conhecimento jurídico em relação àquele produto ou mesmo aquele serviço que ele está disponibilizando no mercado. E lá embaixo nós podemos encontrar o consumidor, na maioria dos casos, que não tem conhecimento técnico, tem vulnerabilidade científica, tem vulnerabilidade econômica, tem vulnerabilidade jurídica. E como que eu irei fazer então, professor? Nós iremos vislumbrar o princípio da boa-fé objetiva, que tem como principal segmento elevancar a figura do consumidor e trazer um equilíbrio nesta relação de consumo. Por isso, o princípio da boa-fé objetiva traz o critério de lealdade nas relações de consumo, traz aqueles fatos alegados pelo consumidor como verdadeiros, como verídicos. Para que isso, professor? É uma vantagem? Na realidade, não é uma vantagem. O princípio da boa-fé objetiva, ele veio a ser criado o quê? Meramente para elevancar o consumidor e trazer o consumidor o quê? A mesma média do fornecedor, para que nós tenhamos um equilíbrio na relação de consumo, para que o fornecedor possa o quê, pessoal? Transmitir tranquilamente a venda daquele produto ou serviço, mas também para que o consumidor possa assimilá-la e possa o quê, pessoal, né? Ter um respaldo, uma proteção quanto aos maus fornecedores. Então, o princípio da boa-fé objetiva tem como natureza o critério e finalidade o que, meus queridos alunos? De elevancar o consumidor, ou seja, de equiparar, trazer o consumidor à mesma esfera, ao mesmo nível que o fornecedor, para que nós tenhamos o que? Uma relação de consumo, de prestação de lealdade e para que ambos venham a cumprir o que? As normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Bacana, meus alunos? Então, eram esses pontos que eu queria trabalhar com os senhores hoje. Um tema rápido, um tema tranquilo, mas de suma importância que nós temos, que são os princípios
que regem a relação de consumo. É claro que na maioria dos estudos de vocês, né, no desenvolvimento, na utilização de doutrinas, vocês poderão encontrar outros princípios. Mas esses princípios aqui, trabalhados na aula de hoje, são os princípios mais cobrados dentro dos concursos públicos. São princípios de suma importância que não tem como nós passarmos em branco. São princípios que a partir de hoje eu tenho certeza que vocês memorizaram. Beleza? Então, por hoje, meus queridos alunos, eu encerro essa aula e espero que nós continuemos a discussão dentro da esfera do direito do consumidor. Espero que em um tempo breve nós teremos novas aulas para que nós possamos cumprir com o objetivo da LAC Concursos, que é efetivar a sua aprovação no concurso do sonho de vocês. Esse é o nosso papel, de trabalharmos em conjunto, de buscarmos também o apoio de vocês na dedicação dos seus estudos e formarmos uma equipe. Equipe essa que com certeza chegará e obterá o êxito que nós queremos, que é a sua aprovação e a realização do seu sonho. Então, meus queridos alunos, que vocês tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, tenham uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Aqui fica o professor Silvio Soares e estaremos aí para a próxima aula, se Deus quiser. Até mais, um abraço.